Ascensão através de habilidades. Episódio 142. 32º nível, Deus das Espadas, Eile, 2. Taesan olhou para o fantasma, agora possuindo um corpo físico. Seu cabelo era loiro platinado, liso sem nenhum sinal de ondulação, balançando suavemente a cada movimento. Sua aparência era de um homem bonito e padrão, com feições nem muito nítidas nem muito contundentes. Suas roupas eram de altíssima qualidade, condizentes com seu autoproclamado status de príncipe, mas práticas o suficiente para se movimentar. Isso é. Bradley, ainda em estado de choque, continuou a gemer. O pânico era evidente em seus olhos dourados. Ei, um espelho. Mostre-me um espelho. Você sabe que não carrego algo assim. Mas Taesan tinha algo parecido. Ele ativou uma flecha de gelo. Vendo seu reflexo no gelo, Bradley acariciou sua bochecha. Ah! A risada escapou de Bradley. Uma mistura de emoções, resignação, alegria, brilhou em seus olhos. Isso é alguma coisa. Ele murmurou surpreso, mal se acalmando. Não sabia que isso era possível. Esse é o seu corpo? Sim, muito bonito, certo? As mulheres costumavam desmaiar por mim, sabe? Bradley brincou, inchando, mas seu sorriso desapareceu sob o olhar inexpressivo de Taesan. Não fique muito chocado. Estou surpreso também. Uma espécie de julgamento, então. Provavelmente, vendo que recebi este formulário. Nas mãos de Bradley havia 2 espadas de madeira que ele brandia levemente. Provavelmente um corpo temporário até que o julgamento termine. Quando terminar, voltarei a ser um fantasma. Isso é perigoso. Talvez eu não queira terminar o julgamento. Podem levar décadas ou séculos. A expressão de Bradley demonstrava a emoção de reencontrar sua forma física perdida. Ainda assim, devo cumprir meu dever. Bradley apontou sua espada para Taesan. Taesan também sacou 2 espadas. Ele verificou as condições do julgamento no sistema. Primeira condição. Acerte o fantasma em um estado igual com um único golpe. Basicamente, as estatísticas deste corpo são perfeitamente iguais às suas. Pobre comparado ao meu auge, mas não é ruim. Bradley balançou suas espadas, cada golpe se tornando mais rápido e preciso. Isso deve bastar. Uau! Suas espadas cortaram o ar. Como as estatísticas afetavam diretamente o corpo, geralmente demorava algum tempo para se adaptar às mudanças repentinas. No entanto, o fantasma se ajustou à sua forma física em apenas 20 ataques. Minha proficiência é igual à sua. Os movimentos da espada do fantasma eram erráticos. Taesan, que aprendeu as mesmas técnicas, sabia que era a dança das espadas. Mas ele não conseguiu segui-los. Os movimentos erráticos eram difíceis de rastrear. Eu só posso usar Dance of Swords e Wolf's Fang também. Parece que as condições são realmente iguais. Não parece nada igual. Proficiência e estatísticas não importavam. O guerreiro diante dele estava vários níveis acima em esgrima. Isso é um julgamento, eu acho. Bradley riu. Taesan relembrou a segunda condição. Proibição de todas as habilidades não relacionadas à esgrima. Ele teve que abandonar suas táticas mais fortes e entrar em combate. Confuso, mas uma boa oportunidade. Como esperado do Deus das Espadas. Ele sabe exatamente o que você precisa. Bradley balançou a ponta da espada. Eu não posso simplesmente esperar. Venha até mim. Foi, como Bradley disse. Condição 3. O teste não termina até que as condições sejam resolvidas. Quer tenha sido sucesso ou fracasso, o único caminho a seguir era tentar. Taesan entrou correndo assim que chegou a uma conclusão. Seu oponente dominou as técnicas de espada que ele possuía. Truques indiferentes não funcionariam. Força total desde o início. Sua espada balançou e atacou como um lobo. Bradley ficou impressionado. Essa é a abordagem certa. Neste momento, as técnicas não tinham sentido. Ele poderia esmagar e destruir tudo. Então, desde o início, ele derramou tudo o que tinha. Essa foi a escolha de Taesan e foi a resposta perfeita. Mas a resposta certa nem sempre leva ao sucesso. A mão de Bradley se moveu, suavemente, mas bruscamente. Sua dança das espadas e a trajetória de sua espada eliminaram todos os movimentos bruscos de Taesan. Bradley enfiou sua espada de madeira no ombro de Taesan. Taesan mal torceu o corpo para se esquivar e apontou para o lado. Bradley respondeu simplesmente. Ele bloqueou o movimento de Taesan prendendo sua perna à de Taesan, restringindo seu ataque, e avançou. Taesan, incapaz de assumir uma postura adequada, foi empurrado para trás. Isso realmente parece impossível. Taesan resmungou enquanto agitava sua espada. Apesar de ter as mesmas estatísticas e proficiência, o homem diante dele era infinitamente mais forte na esgrima. Taesan enfrentou Malesten, um apóstolo de Pavista, com estatísticas e habilidades iguais, mas o dominou sem permitir um único golpe. Isto foi semelhante. A esgrima que Taesan aprendeu foi o que Bradley dominou no passado. Entre o mestre e o aluno, a vantagem era clara. Sem habilidades, acertar era impossível. Então, você vai desistir? Dificilmente. Taesan atacou novamente. Ele mudou sua abordagem, alterou seu padrão e distorceu seus movimentos para atacar Bradley. E Bradley bloqueou todos eles. Isso não vai funcionar.
Bradley balançou sua espada. Os movimentos eram simples, mas neutralizaram facilmente os ataques caóticos de Taizan. Você não pode me alcançar com isso. Bradley cutucou o plexo solar de Taizan. Taizan foi empurrado para trás com um leve gemido. Taizan imediatamente avançou novamente. Bradley o recebeu com um sorriso. Desta vez foi diferente. O movimento da espada foi instável. Como uma miragem, era uma técnica completamente diferente da que Taizan havia mostrado antes. A alteração é boa. Mas a base desse movimento é a esgrima que ensinei a você. Também tentei essas variações. Claro, sei como combatê-las. Bradley bloqueou facilmente. Realmente agora. Taizan soltou uma risada vazia. O que quer que ele tenha tentado, foi perfeitamente bloqueado. Ele percebeu o que Malesten devia ter sentido contra ele. Bradley, sem suar nenhuma gota, disse casualmente. Eu disse que isso não funcionaria. Você precisa de algo diferente. Fique quieto, é irritante. Taizan estreitou os olhos, resmungando. Desta forma não vai funcionar. Ele tentou várias modificações nas técnicas de espada que aprendeu com Bradley, misturando-as com suas próprias habilidades. Mas todos foram ineficazes. Bradley parecia conhecer todos eles, bloqueando-os com movimentos leves. A proficiência de Bradley em esgrima Stormscar foi de 100%. Isto significava que ele dominava totalmente a técnica, incluindo todas as suas variações e derivações. Eu preciso de algo diferente. Taizan fechou os olhos. Bradley sorriu com esse gesto. Como esperado. Após 100 tentativas, Taizan percebeu a resposta. Pode parecer lento para alguns, mas foi uma realização incrivelmente rápida para Bradley. O talento inato de Taizan não era extraordinário. Se questionado, Bradley poderia citar dezenas de talentos mais talentosos que Taizan. Claro, Taizan tinha talento, mas não era algo excepcional que não pudesse ser encontrado em outro lugar. No entanto, Taizan possuía a capacidade de organizar pensamentos e insights acumulados através da experiência e obter respostas. E isso foi mais notável do que mero talento. O resultado logo diante dele provou isso. Taizan disse que bateu em uma parede ao entrar no 31º andar. Parecia difícil encontrar um caminho a seguir, progredir. Isso era inevitável. A esgrima Stormscar pertencia a Bradley. Era a técnica dele, não de Taizan. Havia um limite para o quão longe Taizan poderia ir. O fato de que ele não conseguiu acertar alguém igual a ele em estatísticas era prova disso. Mas isso é forte o suficiente. Com treinamento adequado e foco na espada, ele poderia atingir um nível eficaz mesmo em camadas mais profundas. Mas o que levou Taizan até aqui não foi a esgrima, mas a variedade de habilidades que ele possuía. A esgrima era apenas uma área de apoio. Eu não posso derrotar você com minha esgrima. Ele era um mestre em esgrima de Stormscar. Mesmo restringida pelos limites de proficiência do sistema, essa experiência não desapareceu. Taizan, mesmo depois de centenas de tentativas, não conseguiu alcançá-lo. E seria o mesmo se Taizan atingisse 100% de proficiência. Afinal, era a esgrima de Bradley. Ele aprendeu, desenvolveu e aperfeiçoou. Era impossível que outra pessoa lidasse com isso melhor do que seu criador, a menos que fosse um gênio único no continente, e Taizan não tivesse esse nível de talento em esgrima. Mas não posso simplesmente abandoná-lo. A esgrima de Stormscar já estava incorporada nos movimentos de Taizan. Descartá-lo completamente seria mais difícil do que recomeçar do nível 1. Então, ele teve que absorver isso. Como Malesten fez há muito tempo, e como ele próprio fez, ele teve que internalizar o que aprendeu e transformá-lo em seu próprio aprendizado. Bradley esperou pacientemente. 1 hora se passou antes que Taizan abrisse os olhos. Suas pupilas piscaram silenciosamente. Bradley o cumprimentou com um sorriso. Parece que você entendeu agora. De alguma forma. Ainda não era uma resposta perfeita. Mas parecia suficiente para passar neste teste. Você começou a criação de sua esgrima. Bradley esperou alegremente. Taizan limpou sua mente e agarrou 2 espadas. Ele descartou as barulhentas notificações do sistema. Muitas recompensas e informações foram exibidas, mas não eram importantes agora. Desta vez, ao contrário de antes, Bradley avançou sobre Taizan, que respondeu como se esperasse por isso. A espada de Bradley girou erraticamente. Embora Taizan conhecesse a esgrima de Stormscar, ele não conseguiu bloqueá-la adequadamente. Havia uma sutileza nisso que ele não conseguia compreender. Taizan não conseguiu bloquear isso. Embora fosse a mesma esgrima, a diferença de nível era muito grande. Mas agora era diferente. Clang. As espadas de Taizan e Bradley colidiram. Bradley moveu sua espada com fluidez usando dança de espadas, e Taizan respondeu da mesma forma com a mesma técnica. No entanto, seus golpes de espada eram diferentes de antes. Embora parecesse semelhante à dança das espadas, a energia interna era totalmente diferente. Dança das espadas era uma técnica que usava movimentos curvos como uma dança para desviar a espada do oponente, mas os movimentos de Taizan eram mais agressivos e violentos. A direção da força era reta, não curva. Essa mudança repentina normalmente resultaria em desvantagem, mas desta vez foi o contrário. Bradley não conseguiu dominar Taizan facilmente como antes. Mas, não é tão impressionante assim?
Bradley inclinou a cabeça, intrigado. A mudança era algo que ele poderia facilmente dominar se quisesse. Na verdade, quando o fantasma pressionou um pouco mais, Tarzan começou a ficar sobrecarregado. Clang! Faíscas voaram. Durante o tempo em que Tarzan ficou com os olhos fechados, ele pensou muito. A esgrima Stormscar não era dele. Foi sem dúvida uma técnica excelente. Mas ele não conseguiu dominá-la completamente. Isso ficou evidente nas batalhas até agora. Ele usou a esgrima de forma eficaz, mas sempre foi como uma técnica individual, não se harmonizando com suas outras habilidades. Ele era diferente de um guerreiro. A esgrima não era sua principal força. Então, qual foi a sua principal força? Em que ele confiou para chegar tão longe? Pelo que a esgrima deve ser devorada? A resposta foi clara. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.